Olá, tudo bem? Meu nome é Júnior Silva, sou criador do canal Adorarte. Eu estou gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem para a sua vida, eu tenho uma mensagem para seu coração. Então não sai daí, eu tenho certeza que Deus tem algo para falar ao seu coração. Hoje eu acordei e dentro do meu coração ficava uma pergunta, como se a minha alma perguntasse no meu coração, o que aconteceu? Por que eu não sou mais o mesmo? E eu faço essa pergunta para você. O que aconteceu na sua vida? Porque você não é mais aquela pessoa. Aquela pessoa que ajudava os necessitados. Aquela pessoa que estava sempre disposto e disponível para Deus, não para o homem, mas sempre disposto e disponível para Jesus. E Deus, ele fez eu me lembrar de uma época em que eu não tinha roupas para usar, muitas roupas para usar, tinha poucas roupas, mas mesmo assim eu abençoava pessoas que não tinham, que tinham menos que eu. E Deus, ele também fez eu me lembrar da época em que eu não tinha muito para comer. E mesmo assim, eu tirava do pouco que eu tinha para dar aquelas pessoas que tinham menos que eu. E eu não estou falando isso para autoexaltação ou para mostrar que eu era uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa boa. Não. Mas, de um certo modo, em algum tempo da minha vida, eu parei de fazer isso. Não porque meu coração se fechou para Deus, não porque eu deixei de ser uma pessoa que tem empatia pelo próximo, não. Mas hoje eu acordei com esse sentimento e me perguntei o que aconteceu. O que aconteceu com aquele homem que, quando viu uma pessoa necessitada na rua, ia lá, ajudava, falava uma palavra de ânimo. Se pudesse ajudar com alguma coisa, ajudava. E quando eu fechava meus olhos e refletia sobre isso, eu me via ajudando um senhor na minha época, quando eu era mais jovem, um senhor que morava na rua, que eu sentava ao lado dele, conversava, dava uma roupa, dava uma comida. E meu coração ficou ali pesado, porque eu parei de fazer isso. E eu pensei, Deus, será que eu perdi o primeiro amor? Porque demonstrar ser cristão, demonstrar que não perdeu o primeiro amor, não é apenas estar cantando, estar orando fervorosamente dentro de uma igreja para as pessoas verem, não. É fazer aquilo que as pessoas não veem. Ninguém sabe que eu fiz isso na minha vida. Vocês estão sabendo agora que eu estou gravando esse vídeo, mas ninguém sabe, exatamente ninguém, nem mesmo pessoas da minha família sabem que eu tirava muitas vezes a comida que era para mim para dar para outra pessoa, que eu tirava a roupa que era minha para dar para outra pessoa. Ninguém sabe, só eu e Deus. E agora que eu estou gravando esse vídeo, que é algo muito antigo, eu estou falando isso não é para me engrandecer, não é para mostrar que eu sou ninguém, não. Eu estou falando isso porque eu tenho certeza que do outro lado dessa tela existe alguém que era da mesma forma, que ajudava, que estava sempre disposto a estar ali do lado do próximo, para estar ajudando, e de repente parou. Não porque virou uma pessoa mal, não, mas parou de fazer aquilo que amava fazer. Eu amava fazer isso. E de repente eu parei. Muitas vezes pelas circunstâncias da vida, muitas vezes pelo tempo, está corrido, meu tempo está corrido, eu não tenho tempo para fazer aquilo, não tenho tempo para fazer isso. E nós paramos, muitas vezes nós paramos. E o que eu tenho para te dizer é isso. Reflete hoje. O que aconteceu com aquele homem, o que aconteceu com aquela mulher que estava sempre disposto a ajudar? O que aconteceu com aquela pessoa que sempre tinha uma mão amiga para ajudar aquele que precisa? Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber que você orou por alguém.
Ninguém precisa saber que você ajudou alguém com uma cesta básica. Ninguém precisa saber que você deu uma roupa para uma pessoa que não tinha. Não, ninguém precisa saber, só você e Deus. Mas volte a ser essa pessoa que você era antes. Não espere nada em troca de ninguém. Não espere nada em troca. Ajude sem querer nada em troca. Mas a palavra que eu tenho hoje para a sua vida é essa. O que aconteceu com aquela pessoa? O que aconteceu com aquele homem? Tente refletir um pouco. E se você tiver forças para voltar a ser aquela pessoa de antes, volte a ser. Tanto na questão de ajuda, quanto na questão espiritual. Volte a orar, volte a buscar Deus, volte a ler a palavra constantemente. Volte a ser quem você era antes. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. É muito difícil voltar. É muito difícil. Eu já passei por isso. E foi muito difícil voltar. Foi muito difícil voltar. Mas eu criei força. Eu me levantei e disse: eu não quero mais isso. Então volte a ser quem você era antes.